Bom dia, gente! Olhem só, a Cristiane, que é bióloga, pegou um trecho inicial de um vídeo meu onde eu falo sobre as vacinas contra o coronavírus e fez alguns questionamentos acerca de possivelmente as fases de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 terem sido atropeladas. Eu vou colocar aqui na sequência os questionamentos da Cristiane e ao final do vídeo eu faço uma explicação ponto a ponto daquilo que ela questionou, que também pode ser uma dúvida de várias pessoas aqui pela internet. Ficou um pouco longo o vídeo, mas vale a pena. Se for o caso, até acelera a velocidade. Vale a pena ir até o final. Acompanha aí. Bom dia. Escuta, você é... Boa tarde, colega. Tudo bem? Eu gostaria de uma informação a respeito do assunto que tu trouxeste. Afinal, né, eu me encaixo dentro dessa caixinha aí que tu mencionaste. Eu sou bióloga e eu gostaria de um esclarecimento, até porque a gente às vezes não consegue acompanhar todas as alterações, né, com o advento da tecnologia, tantas alterações que vão acontecendo. Até porque hoje em dia estou ali terminando uma nova graduação, meu olhar está um pouquinho mais voltado para essa nova experiência e eu possa ter me perdido na poeira aí com relação a alguns assuntos dentro da biologia, né? E o que se sabe, né, pelo menos o que eu acho que se sabia, é que para cada fase, para a produção de um fármaco, né, de um remédio, da vacina, existe um período de segurança para que se possa coletar as informações necessárias para botar, né, para introduzir esse fármaco, essa medicação na sociedade. Eu gostaria de saber em que exato momento essa margem de segurança deixou de existir, porque, pelo que eu me lembre, né, nós temos o ensaio pré-clínico, nós temos a fase 1, a fase 2, a fase 3, né, lá no pré-clínico fica em torno, assim, de 2 anos, a fase 1 é um pouquinho mais rápida, mas já sabe que a fase 2 também volta ali, gira em torno dos 2 anos, e a fase 3, às vezes até bem mais de 2 anos. Em que momento essa margem de segurança deixou de seguir? Porque até onde eu sei, mesmo que a gente não tivesse todo esse tempo para que a gente pudesse introduzir a vacina para a Covid, a gente tinha que correr contra o tempo, isso é fato, eu não vou questionar isso, mas... estão colocando a carruagem na frente dos bois, não estão dando tempo ao tempo. E essa vacina bivalente, eu posso estar errada, mas o material que eu vi até agora é de que ela foi testada em 8 camundongos, e desses 8 camundongos já foi em caráter de emergência começar a ser aplicada em pessoas. Cadê a margem de segurança? Mudou alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu gostaria muito mesmo que tu pudesse me auxiliar e me elucidar, porque, né? Oi, Cristiane, bom dia. Eu ontem vi o seu vídeo e resolvi gravar esse aqui para responder os seus questionamentos. Eu fiz um dueto colocando de início os seus questionamentos. Você está correta em alguns aspectos, mas está equivocada em outros, ou tem dúvida em outros, até porque você disse que está agora se dedicando, embora seja bióloga, a uma outra área de atuação e talvez não tenha mergulhado a fundo na questão das vacinas, né? E resolvi gravar esse vídeo exatamente para explicar os questionamentos que às vezes são dúvidas suas e de outras pessoas. Colega, é o seguinte: o desenvolvimento das vacinas obedece a etapas, e você está corretíssima. Tem a fase pré-clínica, a fase clínica, e as vacinas contra o coronavírus começaram a ser desenvolvidas em 2003, ou seja, estou falando de 21 anos atrás. Já já eu explico isso. A fase pré-clínica a qual você se referiu, você pega alguns antígenos virais ou bactérias, se for uma vacina contra a bactéria, e coloca esses antígenos em cultura de linfócitos para ver quais antígenos estimulam mais os linfócitos a se multiplicar e a produzir linfocinas, né? Ou seja, são antígenos com potencial de virarem
vacina. Essa é uma fase de rastreio, uma fase de screening e é chamada de fase pré-clínica. Alguns estudos apontam ainda para a necessidade de, após identificados certos antígenos que estimulem células a se multiplicar em laboratório, você faz o teste desses antígenos ainda em camundongos, porque o modelo murino se assemelha em muitos aspectos ao corpo humano, tá? Identificado alguns antígenos com potencial imunogênico, aí você começa a fase clínica propriamente dita, com um número reduzido de pessoas, bem monitoradas do ponto de vista médico, bem acompanhadas. Se isso ocorrer bem nessa fase clínica inicial, você vai para uma fase mais ampliada, que é a fase 3, também com um certo nível de controle e um certo nível de segurança. Acontece que as vacinas contra o coronavírus começaram a ser desenvolvidas ainda no início dos anos 2000, lá por 2003 a própria Universidade de Oxford começou esse trabalho. Isso porque lá em 2003 surgiu um coronavírus que provocou a SARS. E vários foram os locais do mundo onde houve surto da SARS e houve uma preocupação de que ela virasse uma pandemia. Houve então uma iniciativa de várias instituições para produzir vacina contra esse coronavírus. A SARS não virou pandemia e aí os estudos meio que desaceleraram, tá? Ali por volta de 2013, 10 anos depois, surgiu outro coronavírus que provocava a MERS. Os estudos foram retomados, foram acelerados e continuou-se o desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus. De novo, a MERS não virou pandemia, mas toda a base de desenvolvimento vacinal contra os coronavírus, desde 2003 com a SARS até 2013 com a MERS, foi desenvolvida. Já se iam aí 10 anos de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. E aí, os institutos continuaram seu desenvolvimento vacinal. Quando vem a pandemia em 2019, toda a base tecnológica de desenvolvimento de vacina contra os coronavírus já tinha sido desenvolvida. Então, esse processo foi muito mais acelerado, até por conta de que o coronavírus que causou agora a Covid-19 aí sim estava provocando uma pandemia e causando muitas mortes no mundo inteiro. Foi uma baita sorte da humanidade o coronavírus que causa a Covid-19 ter surgido cerca de 20 anos após o início do desenvolvimento das vacinas contra os coronavírus. Parece que a natureza foi avisando a humanidade com o coronavírus que causou a SARS, depois com o que causou a MERS, e a gente foi se preparando tecnologicamente para enfrentar o SARS-CoV-2. Bem, dito isso, eu queria ainda acrescentar que quando eu fiz o meu doutorado na Unifesp em São Paulo, eu trabalhei com desenvolvimento de vacina e já naquela época, em 2009, a gente já trabalhava com a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro. Portanto, Cristiane, você e outras pessoas que ainda tenham essa dúvida de se o desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus, o SARS-CoV-2 que causou a Covid-19, foi atropelado, esqueçam isso, porque não foi atropelado em momento algum. As vacinas salvaram milhões de vidas e a ciência deu uma prova inequívoca do seu valor. Um outro aspecto muito importante: toda vacina, antes de ser aprovada, todo medicamento, antes de ser aprovado e antes de ser disponibilizado à população, passa por órgãos de controle, como a Anvisa, o CDC, o Centro de Doenças Infecciosas Europeu e outros países como o Japão e a China também possuem esses centros. São profissionais especializados, qualificados, que avaliam o custo-benefício de autorizar a vacina, o medicamento em larga escala. Nesse caso, das vacinas contra a Covid-19, o benefício supera em muito os potenciais riscos que a vacina ou as vacinas podem apresentar. E isso ficou inequivocamente demonstrado no fato de que nós vencemos a pandemia graças à vacina. Beijo no coração, saúde, até a próxima.